Olá, gente! Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui deste canal. Tô muito feliz porque hoje nós estamos comemorando 200 inscritos. Que comunidade mais linda! Eu tô muito feliz, gente. Assim, tem muita mãezinha aqui, tem recém-formado, tem estudante, tem professora já com anos, né? Tem psicopedagogas que estão iniciando aí na área, e eu tô assim com uma satisfação tão grande de poder ter vocês aqui. Eu sempre tô ali vendo os comentários na medida que possível, sempre respondendo pelo menos 80% dos comentários que já tem nos vídeos. Então, assim, gratidão por ter vocês aqui comigo. Espero que a gente forme mesmo uma grande comunidade. Então, deixa aqui pra gente sugestão de algumas sugestões do que a gente pode fazer, de repente um grupo no Telegram, não sei se ainda tá ativo também isso, mas então assim, dá sugestão do que a gente pode fazer para poder se aproximar, para poder uma ajudar a outra, porque eu tô muito feliz com esse contato que a gente já tá tendo, tá bom? Mas o tema do vídeo hoje é: compensa fazer contrato, sim ou não? Então, se você quer saber mais desse vídeo, fica comigo. Então, vamos lá, gente. Compensa fazer contrato? O que eu diria? Quando você está iniciando, eu não acho que compensa. Mas isso é assim, gente, tudo que eu vou falar aqui é algo muito particular. É algo que eu senti quando eu comecei. Então, cada pessoa vai ter uma experiência diferente. E então você precisa ver o que você quer fazer, né? E testar, tá? Então, baseado na minha experiência, eu não tô falando aqui de outras pessoas, tô falando de mim, tá? Então, é algo bem focado. Na minha experiência, quando a gente tá começando, não é legal fazer contrato. Por quê? Se a gente tá começando, ou seja, a gente nunca fez isso antes. Então, de repente, você faz um contrato com a família e você passou a não gostar mais de atender aquela criança ou aquela família. Porque, gente, quando a gente atende uma criança, a gente fica com toda a família dela também. Então, isso eu acho que a gente precisa compreender. Então, às vezes, não bate muito ali a família, enfim, né, sabe? Tem atrasos de horário, muitas coisas podem complicar, sabe? O lugar, às vezes você fecha um contrato e aí você tem que atender essa criança na residência dela. Porém, com o tempo você percebe que isso não tem como ser levado mais adiante. E aí você tenta outras formas, não consegue, a família não aceita. Então isso dificulta um pouco essa questão. Ah, claro, você pode colocar no contrato que você pode fazer a qualquer momento o contrato? Também, você pode colocar. Então, como eu digo, isso é muito pessoal. Então, quando eu comecei, eu falei assim, eu vou testar todas as minhas possibilidades. Por esse motivo, eu não fiz contrato. Então, quando compensou eu fazer contrato, bem no auge da pandemia, porque daí eu peguei alunos que vinham 3 vezes na semana, eu fechei um contrato para que eu pudesse ter uma garantia de que eu ia receber esse pagamento, entendeu? Então, isso para mim foi muito bom. Agora, nas sessões psicopedagógicas, eu também aconselho fazer o contrato. Fazer o contrato porque o valor possa ficar mais acessível também para a família, para que o aprendente possa vir mais vezes, ser atendido, e você também tenha uma garantia. Porque quando a gente está fazendo atendimento psicopedagógico, é uma demanda muito grande para a gente poder compreender a necessidade específica daquela criança. Então, a gente precisa se dedicar por mais tempo, a gente precisa investir mais em recurso, mais em material e, consequentemente, esse atendimento ele passa a ficar com um valor mais alto, tá? Agora, o reforço. Você precisa decidir se você vai atender essa criança sempre que a família precisar, ou você vai atender qualquer criança. Por exemplo, um dia uma criança está precisando de ajuda porque ele está mal em ciências, ele vai ter uma prova, então a mãe quer que por 4 semanas você atenda essa criança. Você vai querer atender esse tipo de criança? Se a resposta for sim, então você não vai fazer um contrato, porque você está aberta. E aqui eu vou deixar a brecha. Tem 2 formas, gente. Se você não faz contrato, você pode ficar na mão a qualquer momento. Se você faz o contrato, você pode, você opta por um caminho que você não vai conseguir pegar esse tipo de aluno. Então, assim, tem gente que não gosta, fala assim, eu não vou pegar essa criança
que vai estudar só uma vez ou outra, porque também vai preencher meu tempo. Então, assim, se você tá com o tempo muito fechadinho, não aceita, né? E aí, por esse motivo, você trabalha com um contrato, que vai te trazer segurança, você fixa um valor, enfim, você combina como que você quer repor sua aula, porque a gente também fica doente, a gente também tem imprevisto, você combina com a família quantas vezes essa criança pode faltar e ter substituição de aula. Isso tudo, gente, é muito importante pensar quando você tem um contrato, tá bom? E você coloca ali. Uma forma para quem está começando, que eu digo assim que não vale a pena fazer o contrato logo de cara quando se inicia um atendimento, porque se eu abro essa oportunidade para atender uma criança que está precisando, que é uma eventualidade, a família, ela pode gostar de mim, ela pode ver que a criança teve resultado e pensar, poxa, se para essa prova essa criança teve, né, tipo, esse resultado, se eu colocar com ela, fazer o esforço, porque, gente, muitas vezes a família, ela tem que fazer um esforço financeiro para poder manter um aluno, uma aula particular. Então, de repente, a família pensando nisso, talvez ela te contrate. Então, manter essa porta aberta é muito importante para quem está começando. Então, você pode seguir dois caminhos. O do contrato fechado, que você geralmente vai oferecer por pelo menos 6 meses ali, né? É a vantagem de ter o contrato. E você pode não fazer o contrato e receber por aula. Tem vários alunos que eu não tenho um contrato e eu recebo mediante pagamento. Então, eu vou, a mãe paga, eu não vou, né? Eu não pago. É uma forma. Então, assim, eu não tô aqui para julgar quem tem contrato e também quem não tem contrato. Porque, como eu disse, as duas formas são válidas, já trabalhei com as duas formas, já validei as duas formas, tá? Eu só acho que você precisa entender qual é o caminho que você vai querer seguir. Então, se você for fazer um contrato, saiba que você vai trabalhar com aqueles alunos e você precisa estruturar dentro da sua condição, aonde vai ser o atendimento, quanto tempo vai ser, qual vai ser o valor, se você precisar faltar, como você vai substituir, se a criança precisar faltar, como vai substituir tudo isso e ter todo esse jogo de cintura. E ali, ó, confirmação de dinheirinho no bolso. Se você não vai atender assim, se você vai atender picado, talvez vai entrar um dinheiro, né, todos os dias ali, você vai precisar entender e fazer o gerenciamento desse dinheiro, porque é muito complicado, né, receber todos os dias, dar aquela falsa impressão de dinheiro sempre, né, e as contas elas chegam, então você precisa ter uma organização muito boa. Então eu sou meio bitolada com organização financeira, então assim, o dinheiro vai entrando, finge que nem tá ali, sabe? Porque, igual eu já disse, eu trabalho assim de diversas formas, eu não, como posso dizer, com atendimento psicopedagógico, gente, compensa muito fazer o contrato, né? Agora, com aulas avulsas, eu particularmente estou preferindo atender sem contrato. Mas é igual eu disse, né? Eu conheço as famílias, cada um sabe como pode fazer. Então, você só tem que pensar bem qual o caminho que você vai seguir, tá? Então, você já sabe, se for fazer contrato, pensa como você vai estruturar. É uma garantia financeira muito boa ali, né? Que você vai ter, da criança independente de faltar ou não. O pagamento vai acontecer, porque você vai pensar em uma forma de substituir tanto quanto você faltar, quanto a criança. E se você não for fazer dessa forma, a forma mais que você vai fazer vai ser atendimento avulso, preste bastante atenção na sua agenda, faça os horários certinho, o planejamento de aula, sempre confirme com a família no final de semana que antecede as aulas, se essa criança ela vai mesmo ou não, tenta ter uma previsibilidade, né? Geralmente eu converso com a família e falo, olha, pelo menos 3 meses. Gente, não tem resultado antes de 3 meses, eu preciso dizer isso pra vocês. 3 meses é o período mínimo que uma criança precisa ter de atendimento individual, sabe? Então, assim, é muito difícil falar quanto tempo uma criança vai precisar ou não. Mas eu já digo logo de cara que antes de 3 meses, gente, é muito difícil porque essa criança ela tá carregando uma dificuldade de um período muito grande. Quando a gente tem que entender assim, quando estoura uma dificuldade na criança, ela já tá carregando aquilo há muito tempo. Então, às vezes a escola não notificou, às vezes os pais não perceberam, às vezes os dois perceberam, mas não conseguiram ajustar e por fim tá ajustando agora. Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, acho que já é bom avisar a família. Olha, antes de 3 meses é o que eu faço aqui, funciona muito bem. Então, eu sempre tenho uma previsibilidade, assim, do tempo que eu vou estar com aquela criança. Mas é muito difícil, gente, uma criança parar no meio do caminho. Até hoje, uma criança só parou. Ela já estava assim comigo uns 7 meses.
Então, assim, quando a família começa a ver o resultado, ela não quer tirar, porque ela pensa assim, ele já passou da dificuldade, agora ele tá aprendendo e agora ele pode aprender muito mais. Então, assim, às vezes a família não tem condição financeira para poder manter aquela criança, né? Isso pode acontecer, foi o que aconteceu comigo. E a gente também não pode trabalhar de graça. Então, muitas vezes é isso que acaba acontecendo, que a criança, ela desanima. Mas, então, tá aí a minha resposta, ter ou não ter contrato. Bom, depende muito da forma que você quer atender, né? Eu aconselho que de início você faça o que você sentir mais confortável, mas não limite seus atendimentos, porque se você está começando e você limitar os seus atendimentos, vai ficar muito difícil, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau! Conta aqui pra mim de que forma você atende, com ou sem contrato. Comenta comigo que eu vou gostar muito aqui de comentar embaixo com vocês, tá bom?